Tanta coisa. Sabe o que eu gosto de falar? Que eu sou o vice-treco do subtroço. É verdade, gente. Porque o único papel que eu tenho orgulho, a única coisa que eu me orgulho em currículo ou qualquer outra coisa, é uma coisa que eu quero dividir com vocês. Sou um cidadão brasileiro. Eu quero pedir para o pessoal bater palmas, porque a cidadania é uma das coisas mais importantes que existe. Se o pessoal da produção puder colocar o manifesto do Open Brasil, e eu quero aproveitar e oferecer para todos vocês uma oportunidade incrível de ficar em pé um pouquinho, ficaram tanto tempo sentados, né? Para que a gente pudesse, nesse momento, eu não tenho nada mais importante para falar para nenhum de vocês, amigos, cidadãos brasileiros, do que convidar cada um de vocês a participar junto comigo de uma coisa solene que nós fazemos todas as quartas-feiras à noite, todos os sábados, o dia todo. Nós fazemos Hack Nights, nós fazemos Maratona Hacker toda quarta-feira à noite, nós fazemos Maratona Hacker todo sábado, o dia todo. E eu leio um pedaço e vocês repetem junto comigo. Comprometo-me a ser um cidadão ativo e ser uma referência para outros cidadãos. Governar a mim mesmo. Ajudar a governar minha comunidade. Eu reforço o compromisso com os valores do meu país. Para valorizar a liberdade. Como uma responsabilidade. Comprometo-me a servir e acelerar meu país. Quando correto, ser mantido correto. Quando errado, ser corrigido. E não importa onde meus antepassados e eu nascemos, eu reivindico o meu país. E comprometo-me a viver como um cidadão. Palmas para todos nós. Eu falei para vocês sobre hacker. Todo mundo aqui no Brasil pensa que hacker é aquele que invade, quebra ou rouba alguma coisa na internet. Nos Estados Unidos, essa palavra é uma palavra positiva. Hack alguma coisa é melhorar alguma coisa. Então, quem criou a lâmpada incandescente, hackeou o lampião. Quem criou a lâmpada fluorescente, hackeou a lâmpada incandescente. Quem criou a lâmpada de LED, hackeou a lâmpada fluorescente. É uma pessoa que ela não é só consumidora daquilo que se tem pronto e que está disponível e que sempre existiu e que, é desse jeito mesmo? Ela não se conforma. Mas ao invés dela sair nas ruas e gritar, eu sou contra a lâmpada incandescente consome muito mais energia, eu acho um absurdo. Ela para de usar a voz dela, para de usar a boca dela, para usar as mãos. E aí ela começa a testar uma forma de resolver. Enquanto a grande multidão está lá fora, protestando, gritando, porque a lâmpada incandescente vai destruir, e a sustentabilidade, o hacker está lá, eu vou criar uma lâmpada nova. E aí surgem essas lâmpadas modernas de LED, e aí você fala assim, que legal, agora tem lâmpada de LED, mas o hacker está lá todos os dias, pensando numa forma de hackear essa lâmpada de LED e fazer ela ficar melhor, mais econômica, iluminar mais, com menos energia. E eu quero dizer que eu sou um hacker cívico. Eu hackeio a cidadania todos os dias. Mas eu quero dizer que a honra maior de tudo isso é estar num evento. Paula, gente, eu quero convidar a Paula. Vem cá aqui, Paula, por favor. Por favor. A Paula é uma das maiores hackers cívicas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Venha me dar um abraço aqui, por favor. A Paula é a eterna capitã do Code for Curitiba. Pode trocar. Valeu, gente. Maravilha. Fica comigo, por favor. Gente,
Até me perdi agora, eu sou muito emotivo, e daí vi a Paula ali, até chorei um pouquinho. Gosto muito da Paula. A Paula é uma das pessoas que me ensinou muitas coisas. E como eu estava falando para vocês, estar... Olha aí que legal. Eu acabei de hackear o evento. Então, gente, como eu falei para vocês de ser hacker, o que cada um de vocês está fazendo aqui hoje é isso. Todos vocês estão hackeando. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, e vocês estão aqui querendo fazer a diferença dentro das suas cidades, dentro da região que vocês atuam, tentando corrigir. Porque as pessoas que realmente gostam de tumulto estão lá fora, gente, e vocês estão aqui. Então, eu quero uma salva de palmas bem forte para cada hacker cívico que está aqui sentado. Você é a diferença. Você é a única pessoa que pode fazer um trabalho não para essa geração, para as próximas gerações. A mudança vem das ações que vocês fazem. Cada mínima ação. Uma coisa que todo hacker tem e que é importante o hacker nunca desiste. Se não deu certo desse jeito, ele tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. E ele quebra todos os padrões. Então, Rony, eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar com vocês aqui, para hackear todo esse sistema e a gente mudar tudo, mudar. Porque o governo feito por pessoas, para pessoas no século XXI, é a única chance que nós temos de fazer tudo isso dar certo. Então, parabéns a todos nós, gente. Essa é a minha palavra, e agora vamos ao nosso programa. Eu quero passar a oportunidade para cada um dos convidados se apresentar, fazer uma breve apresentação, e depois dessa breve apresentação, a gente fazer as falas que cada um vão fazer. Então, a apresentação breve, já foi lido o currículo, mas o currículo são palavras mortas. Eu quero agora que vocês conheçam quem são as pessoas por trás dos currículos, quem são os hackers por trás dos currículos. Começando com a Paula. Oi, boa tarde. Não preparei nada. Mas já que é para falar quem é a pessoa por trás do currículo, eu vou contar que eu, quando era criança, queria ser política. E os meus pais disseram para mim que eu não ia conseguir fazer, que tudo que eu estava vendo na TV era mentira no horário eleitoral e que eu não ia conseguir fazer a mudança que eu queria. E anos depois eu entendi que era possível ter um impacto através da tecnologia. Então, isso que me motiva. E fui capitã do Code for Curitiba, que é um movimento de hacker ativismo cívico. A gente se reúne semanalmente para pensar em sites, aplicativos, maneiras de melhorar a eficiência da gestão pública. E agora estou trabalhando em um projeto de transparência da Câmara Municipal que chama Politiquei. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui. Por um motivo tão nobre, vim para Curitiba. As pessoas estão estranhando. Pô, sou de São Paulo, o que você está fazendo em Curitiba aí? Mas eu acho que contar essa história de por que eu estou aqui hoje reforçar que em todo lugar que tem problema também tem pontos de luz. Eu acho que estar aqui hoje, ver tanta gente reunida nessa causa, mobilizada para construir uma solução para o principal problema hoje que o Brasil está enfrentando, mostra que para qualquer situação que está ruim, também tem o outro lado bom da coisa. Tem a divergência positiva. Eu sou administrador público, eu também era meio maluco quando era moleque. Minha mãe falava para as amigas o que eu faço com esse meu filho, que com 5 anos ele gosta de ver horário eleitoral gratuito. E era isso. Eu tinha isso e depois eu vim descobrir que, poxa, tinha na família essas coisas, mas com 7 anos eu gostava de debater política. Eu que sabia quem que meu pai ia votar, quem que minha mãe ia votar, quais que eram as principais plataformas e tal. E a partir daquele foguinho é que eu fui fazer administração pública. Depois vi que na administração pública eu não queria trabalhar como servidor ou como político, aí eu fui para a consultoria. E aí da consultoria eu vi que eu poderia sair do funcionário e virar empreendedor e hacker. E aí hoje eu vou mostrar para vocês a plataforma que chama
Datapedia, Datapédia, gosto do freguês, que reúne mais de 10 bilhões de dados de fontes oficiais e públicas, IBGE, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, TSE, FINBRA, enfim, acho que um leque aí de dados que está disponível para 5.570 cidades do Brasil. Vou apresentar isso para vocês e fico muito, muito feliz de estar aqui junto com o Ariel, junto com o Matheus, junto com a Paula e com o Stefan. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Ariel, eu nasci na Argentina, morei na França e já faz 10 anos que eu moro aqui no Brasil. Eu sou o pai da Yael e hoje estou diretor da Open Knowledge, mas tenho outros chapéus. Só para contar um pouquinho da história, o meu envolvimento cívico veio de outras pautas. Eu acredito muito na sustentabilidade, do ponto de vista social, ambiental, cultural, e eu entendi, depois de vários anos de atuação nesse campo, principalmente por um mundo mais justo e sustentável, que a única forma de a gente conseguir isso é mudar a forma como a gente se governa, como a gente participa e decide o que é de interesse público. E para a gente mudar a forma de nos governarmos, é fundamental a transparência, é fundamental que todos e todas tenham acesso à informação que é pública. Senão a gente não consegue participar de fato, de maneira efetiva. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando agora e um pouco as minhas crenças, mas basicamente isso, e estou muito feliz de participar aqui do evento e de ver essa turma tão engajada e o trabalho tão importante que vocês estão fazendo. Obrigado. Meu nome é Matheus Moreira, as partes do currículo já apresentaram, mas para falar um pouco mais que isso, eu acho que posso dizer que sou, assim como vocês, uma pessoa que não desistiu do Brasil, uma pessoa que tem vários motivos, várias questões que acontecem aí no dia a dia, ao longo da nossa vida, que leva a gente para desistir, mas com perseverança, com sonho, com muita vontade, a gente continua trabalhando todo dia, trabalhando de madrugada, para tentar mudar um pouco e transformar o modo que a gente vive em sociedade. E aí tá agora aqui no evento, para mim é uma alegria muito grande, agradecer a Rony, agradecer a todos que incentivaram a nossa vinda, porque desses motivos de existência, às vezes eles trazem alguma solidão, de você achar que está sozinho na luta, de que vai ser muito difícil, que não vai ter jeito, e isso passa e a gente tem que aprender a conviver com isso. Diariamente a gente tem essas questões e quando você chega num evento desse com tanta gente boa, com tanta gente capacitada, todo mundo com um objetivo, com esse ideal de realmente fazer a diferença e lutarmos por uma sociedade melhor, então isso é um fomento, uma motivação muito grande que com certeza vai estar presente mais ainda na nossa luta daqui em diante. Obrigado. Muito obrigado. E a Paula foi preparar a apresentação dela lá em cima. E a gente pode começar com o Marcos, da Datapedia, que vai fazer uma excelente apresentação para nós. Bom, vamos lá. Começar a apresentação com uma pergunta antiga, uma pergunta de 1762. Jean-Jacques Rousseau disse lá atrás no Pacto Social, livro 3, capítulo 9, quais são os sinais de um bom governo? Ele se perguntava, quais são os sinais de um governo eficiente? E ele respondia, olha, da minha perspectiva, eu tenho algumas métricas e posso falar de algumas coisas, mas a minha perspectiva vai ser diferente da sua, vai ser diferente da outra, vai ser diferente daquele outro. E ele conclui, na época, bom, nós não temos como avaliar um bom governo, mas ele joga a missão, ele planta a semente e diz, calculadores, a tarefa agora é de vocês, meçam, calculem e comparem. Essa pergunta, ela vai, até para a gente falar dela aqui em 2017, desculpa, é uma pergunta que agora, hoje,
ela consegue ser respondida? Hoje a gente tem muitos dados, o Adriel vai mostrar aqui para a gente que o Brasil está em 8º lugar em número de dados abertos, de indicadores, de métricas, mas esses dados eles estavam separados, eles são muito escondidos e eles são técnicos. É difícil a gente ter acesso a esses dados, é difícil, a gente perde muito tempo. Vou contar uma história pessoal. É a primeira vez que eu conto essa história aqui para um grupo tão grande. Eu trabalhei com 24 anos, eu era assessor do governo de Alagoas, numa consultoria que chama Macroplan, e a gente foi contratado para fazer o Plano de Desenvolvimento de Alagoas 2022. Eu, muito novo, eu ainda trabalhando muito, levantando as bases de dados e tudo mais, me deram uma missão de, em 3 dias, levantar 100 bases de dados para o governo de Alagoas. Essa apresentação ia ser feita para o governador, para todos os secretários, para o senador, para o Banco Mundial. E em 3 dias eu tinha que levantar essas 100 bases de dados. Eu estava morando em Brasília, sozinho, num hotel, aquele lugar que você não vê nenhuma pessoa, e praticamente surtei. Tive um acesso de pânico total, virando noites e tal, e meu corpo desligou, deu um burnout. E daquele dia eu lembro muito do trauma que foi para mim fazer esse levantamento e o quanto que eu coloquei como missão de vida que ninguém ia passar por aquele mesmo trauma. E principalmente porque eu era responsável por aquelas pessoas de Alagoas em dar um trabalho de qualidade de dados para influenciar o governador e todos os secretários. Fiquei num período de licença por 2 semanas, me recuperei, tive tratamento e tudo mais. E desde daquele episódio, eu trabalho pensando nessa plataforma que unifica, traduz e dissemina dados públicos de fontes oficiais e públicas, para que nenhuma cidadão brasileiro tivesse aquele mesmo problema, e principalmente para que eu não encontrasse um senador como foi o senador Benedito Lira, naquela reunião depois de apresentação, falando que nunca tinha participado de uma reunião tão boa com dados e fatos sobre a educação de Alagoas. Então, aquilo eu lembro sempre, me motiva, me impulsiona, e eu fico muito grato em poder compartilhar essa história com vocês, porque é essa história que faz parte do Datapedia. A gente basicamente reuniu todas essas fontes de dados, são 10 bilhões de dados hoje, atualmente, a perspectiva é que a gente chegue até o final do ano com 50 bilhões de dados, em que essa bagunça toda de dados que existem nesse Lego todo, a gente separou, organizou e colocou de uma forma fácil de ser visualizada. Então, o endereço nosso é datapedia.info, datapedia.info, vocês podem acessar. A gente lançou dia 4 de abril, e essa plataforma hoje, depois de 1 mês, já tem 145 mil visualizações. Tivemos retornos fantásticos, muitos compartilhamentos, fomos capa do jornal de Minas Gerais, jornal O Tempo, manchete principal de uma segunda-feira pós lista do Final do Mundo de 100 nomes, que foi divulgada na semana anterior. Na segunda-feira a gente era a capa do jornal com uma pauta positiva. Acho que é muito esse lado da luz, da divergência positiva que eu coloquei aqui para vocês. Lá no site, a gente tem um mapa do Brasil, muito parecido com o logozinho do Observatório Social, em que você escolhe qualquer cidade do Brasil, de uma forma muito interativa. Vamos clicar num estado, e aí, no caso, esse estado é do Pará. E dentro do estado do Pará, estou clicando na cidade mais vulnerável do Brasil, Melgaço, cidade com pior IDH de 2010. Em Melgaço, a gente abre e tem esse leque de informações. Etnia, população, educação, qualidade de vida, saúde básica, educação, a qualidade da educação, IDEB, os índices do QEDU, casas com paredes, jovens vulneráveis, crianças em extrema pobreza, enfim, é muito dado.
mas dado que agora a gente tem como medir se o governo é eficiente, se a sociedade está se comportando de uma maneira adequada aí, cabe uma questão que é muito simbólico apresentar aqui, essa mesma tela de Melgaço, que é a cidade com pior IDH, que é a tela para as mesmas 5.569 cidades do Brasil. Isso é democratização de informação. Abro aqui a telinha do mapa, onde Melgaço está, qual que é a população de Melgaço. Aqui, no caso, é a distribuição de renda, quadradinho de distribuição de renda. A gente tem a distribuição de renda desses dados do IBGE, e aí a gente vê o quão mal Melgaço está. Em 98,2% da população de Melgaço, em 2010, vivia com menos de 2 salários mínimos. Isso mostra a concentração de renda que a gente tem no Brasil, mas, enfim, é uma série de problemas que está disponível para qualquer cidade. Qualquer cidade. O outro dado, percentual da população abaixo da linha de extrema pobreza, menos de R$ 70 por mês, 43% da população em Melgaço vivendo nessa situação. Uma coisa complicada, mas que mostra a realidade do Brasil e a partir da realidade que a gente vai melhorar. Então, por isso que a gente está colocando esses dados e fatos sobre todas as cidades do Brasil. Queria compartilhar com vocês algumas descobertas que nós estamos realizando, trabalhando com dados integrados de uma forma sistêmica. Primeira coisa, eu vou apresentar para vocês 3 casos de política integrada de bases de dados e pastas diferentes. Saneamento básico e desenvolvimento. Saneamento básico, ele é importante. Você melhorar a taxa de saneamento básico é fundamental. Mas a gente já tem estudos acadêmicos que você melhorando a taxa de saneamento básico, você melhora a saúde individual, a economia da saúde pública, a produtividade de tempo das pessoas, aspectos relacionados à nutrição, energia, a qualidade de água dos rios. Então, esse trabalho em que as pastas se veem para a melhoria de vida de cada indivíduo é que a gente precisa começar a desenvolver mais em todas as cidades do Brasil. Uma área está muito fortemente correlacionada com a outra. Para saneamento básico é essa questão. Agora, foi muito bem colocada a questão de gênero. Essa é uma questão que a gente está buscando bases que serão fundamentais. A gente vai fazer uma divulgação aí de dados sobre violência da mulher, análise de renda por etnias também. Nesse caso, estou pegando específico atendimento em saúde e etnias para a mulher. A gente abriu as bases do DataSUS e pegou os dados de atendimento pré-natal. Atendimento pré-natal, a gente tem o estimado adequado, são 7 consultas pré-natais ou mais para as mulheres. A gente tem estabelecido essa meta. E aí, quando a gente abre esse número Brasil, é de 65%. Mas, quando a gente analisa a taxa de atendimento, por exemplo, para mulheres pretas, que se autodeclaram como da cor preta, a gente tem 8% dessas mulheres com 1 ou 3 consultas, enquanto que para as mulheres brancas esse número é a metade, 4%. Mesma coisa com a população parda e aí pior ainda com a população indígena. De indígena tem outros conceitos que influenciam, mas a abertura desses dados com cortes intersetoriais, ele é fundamental. Outra questão, desigualdade e educação. A gente citou muito o aspecto da educação. Eu entendo que a educação moral e cívica, sem ser muito coxinha aqui, moral de tipo fazer a coisa certa, ela é fundamental, mas educação também as pessoas saberem lerem e escrever. E isso a gente está falhando muito. De cada 100 crianças hoje, no ensino médio do Brasil, só 9 sabem fazer contas que deveriam. As crianças, aí eu não estou falando de criança, estou falando de ensino médio, com 18 anos. De cada 100, 9. 91 está... E eu não estou contando a taxa de abandono.
Se a gente pega a taxa de abandono líquida, que metade desses jovens já saem, esse número vira 4,5. De cada 100, 4,5. Isso é eficiência, isso que a gente precisa debater. É isso que a gente precisa debater aqui. E desigualdade, essa educação e essa desigualdade, quais são as correlações? Há uma série de estudos acadêmicos que hoje permitem dizer que 60% do desempenho da criança se dá por aspectos fora da escola, pela condição de vulnerabilidade da mãe, pela educação da mãe, pela vulnerabilidade do bairro, se tem uma série de fatores, se o pai está desempregado, se o pai é atuante ou não. E aí os outros 40 que fica pelo lado da educação por parte da escola. E aí a gente tem um número que, na verdade, o desempenho das crianças ele é o mesmo. Mas uma criança pobre, ela entra com conhecimento lá embaixo. E uma criança rica, ela entra com conhecimento lá em cima. E as duas evoluem de uma maneira igual. Mas a gente não tem uma distorção aí em que a criança pobre aprenda mais, para todos chegarem no mesmo nível. Esse é um tipo de análise que ela é fundamental e importante. E que se a gente olha só para o número de IDEB ou da qualidade de ensino, a gente está olhando só meio ambiente, como foi citada aqui a piadinha. E aí tem uma série de causas para isso, e o principal é que as famílias ricas elas investem muito mais em suas crianças. Hoje, as crianças ricas têm uma série de estímulos, uma série de aulas e tudo mais, enquanto que as crianças pobres não recebem tantos estímulos e tantos investimentos em suas educações. Esse é um exemplo típico que assim, uma base do IBGE não conversa com a base do MEC, e aí a condição de análise de eficiência, de efetividade dos indicadores de educação, ela não dá conta da complexidade sistêmica que é a educação. E, por último, foi bem simples aqui a apresentação, essas são fotos de escolas de Catanduva, no interior de São Paulo. Eu fui assessor do prefeito lá por 3 anos, e nesse caso específico lá de Catanduva, eu fui assessor da secretária de Educação junto com o prefeito. Eu visitei as 15 escolas de Catanduva, entrevistei as 15 diretoras e pelo menos 15 professoras de cada escola pública. Fiz uma relatoria integral sobre as condições dessas escolas, e lá a gente tinha 4 escolas que estavam dominadas pelo tráfico, e uma história que sempre me vem à cabeça, uma das escolas que antes de eu chegar na escola, eu passei por 4 meninas de 18 anos. E essas 4 meninas elas estavam se prostituindo de R$2 a R$5. R$2 a pedra do oxi, R$5 a pedra do crack. E aí foi nessa escola que eu tirei essas fotos. Então, por trás dos números da qualidade da educação, por trás dos números da pobreza, tem histórias, tem rostos, tem pessoas. É muito triste a gente ver esses dados de educação no Brasil, mas é mais triste ainda ser aquelas pessoas, coisa que a gente tem o privilégio de não ser. Pensando nelas todo dia que a gente precisa se motivar. Aqui foi muito falado de otimismo. Eu acho que a palavra não é tanto otimismo, a gente tem esperança. A gente sabe que a condição está difícil, mas a gente tem esperança. E a minha esperança é que todos do Brasil estejam presentes nessa plataforma, que a gente consiga fazer um cadastro geral de todas as pessoas do Brasil com CNPJ e RG, para todos conseguirem se ver nessa plataforma, entenderem a realidade complexa que elas vivem, para elas mesmas poderem melhorar de vida, como o manifesto aqui que o Stefan colocou. E que a gente, olhando para esses dados das cidades dos senhores que está disponível, que a gente lembra que a gente não está vendo um extrato bancário, a gente está vendo pessoas, a gente está vendo o rosto, a gente está vendo emoções, alegrias e tristezas. É sempre isso que me motiva, me comove, e
isso que vai continuar me comovendo sempre. Já tem 3 anos e meio que a gente está desenvolvendo a plataforma, e esse tem que ser o espírito sempre de gratidão e poder contribuir cada vez mais, lembrando dos privilégios que a gente tem na vida. Aqui estão meus contatos, marcos@datapedia.info, o meu celular, que também tem o WhatsApp, fico à disposição. É um grande sonho estar aqui. O Observatório Social, vocês são guerreiros, revolucionários, e pode contar comigo para o que vocês precisarem. Utilize a plataforma e melhorias, críticas, avaliações e sugestões. Por favor, enviem para o meu contato, para o meu e-mail e para o meu WhatsApp. Muito obrigado. E nesse compromisso de falar rápido, de tentar encurtar um pouco a apresentação, vou tentar selecionar as coisas mais importantes para tentar transmitir para vocês hoje. O tema do nosso painel é tecnologia a serviço do controle social. Então, eu começo aqui falando um pouco sobre tecnologia, que é notória como que ela influencia na nossa vida, principalmente nos tempos atuais. E ela vem com essa crescente quebrando paradigmas. Eu coloquei ali 4 exemplos. O Google Maps, primeiro, como que ele transformou a forma da gente se movimentar dentro da cidade. Então, eu não conheço nada sobre Curitiba, mas eu entro no aplicativo, coloco para onde eu quero ir, eu posso escolher se eu vou de ônibus, de carro, se eu vou a pé, e ele me traça a rota, o tempo, vai me indicar o momento que eu vou chegar no meu destino. Então, uma iniciativa privada que transforma, que ajuda, auxilia a vida de todos os cidadãos. O Uber, que é o exemplo clássico, né, essa questão dele quebrar o paradigma da forma de transportar, você conseguir ter agilidade para chamar um transporte. O Facebook, que é essa questão da mídia, a gente tinha aí, durante muito tempo, a mídia muito consolidada em grandes instituições, e agora você coloca o Facebook provocando um pouco a forma com que elas trabalham. E o WhatsApp, que hoje, se o WhatsApp parar 5 minutos, vira um caos no país. Todo mundo quer saber o que aconteceu, se foi algum juiz que deu uma liminar, etc. Então, que são... É até um conceito novo para o Brasil também, essa ideia de startup, mas que são projetos que começam com uma ideia e, ao pouco, ele vai estar ali diretamente influenciando na vida de muitas pessoas. Bom, o setor público também vive transformações. Talvez a principal que a gente possa estar citando é a transparência pública. Já falamos aqui no Congresso, está fazendo 5 anos. E aí eu selecionei um exemplo ali, que é até aqui do Paraná, de uma estudante que detectou sozinha um desvio milionário de bolsas na universidade. Foi um caso que deu uma repercussão grande na mídia, pessoas foram presas. Só que aí na matéria, é interessante ali que eu destaco, que ela fala da dificuldade que foi para fazer esse trabalho. Ela começou a fazer essa pesquisa em 2014 e foi concluir só agora, acho que foi no final do ano passado. E ela fala que ela fez 2 cursos na Associação Brasileira de Jornalismo, outros cursos na OAB, e além de oficinas para tentar entender mais do assunto e conseguir aprofundar na pesquisa. E aí eu pego até a fala da Karina também, que existe esse trabalho hoje, essa dificuldade e essa replicação. O mesmo problema que eu tenho é o problema de um outro analista, de um outro investigador, de um outro observatório. E isso acontece muito por causa também porque é recente, né? A transparência pública é uma coisa nova no nosso país, então ela está nesse processo de amadurecimento, mas principalmente por causa dessas dificuldades que a gente tem de acessar os dados pelos portais de transparência. Então, aqui vem nosso primeiro projeto, é o projeto fiscalizeagora.org, onde a gente tinha principais 3 objetivos dentro dos paradigmas da transparência pública. O primeiro é a questão da facilidade. O cidadão não tem que entender de contabilidade para conseguir navegar num portal de transparência. É a contabilidade que tem que conseguir acessar o cidadão, tem que ser o caminho contrário. Então, o primeiro objetivo nosso era tornar simples a forma que o cidadão encontrasse os dados dentro do portal. A segunda questão é a interatividade. Hoje o portal de transparência ele não te dá mecanismo para interagir com o gestor. Você pode ver aquela informação ali, mas aí, para você conseguir se expressar, você vai ter que usar outros caminhos. Você vai ter que pegar, fazer um e-mail, formalizar uma consulta para a ouvidoria. Então, a gente vê a importância de se interagir com esses dados. E aí, sim, trazer o espírito do coletivo, de colaboração. E o terceiro é a ideia da apropriação, até um pouco com o que o Marcos falou, a ideia de disseminar, a apropriação nesse sentido, de que essa informação é minha. A partir de agora eu posso levar ela para os outros cidadãos e distribuir ela para provocar as ações por causa dos dados.
Então, a grande novidade para o evento, esse projeto a gente ficou por volta aí de 8 meses sem estar fazendo novidade no projeto, e por causa do convite, por causa do congresso, a gente resolveu carregar os 399 municípios do Paraná, que já estão disponíveis, não estão todos carregados, mas a partir de agora já podem ser consultados na ferramenta. Então, a gente vai fazer uma campanha nas redes sociais, incentivando e divulgando que esses dados agora estão disponíveis através do portal, ressaltando que a fonte de dados é o Tribunal de Contas do Estado, que ele disponibiliza num formato aberto, e aí a gente cria esses algoritmos que vão lá, coleta todos esses dados, organiza no banco, e aí facilita a forma que a gente faz a apresentação. Aqui tem outro exemplo de um post que a gente vai estar trabalhando. Esses não são os posts finais, a gente vai começar essa campanha na segunda-feira, depois que a gente terminar de fazer os testes, mas já podem estar utilizando. E aqui eu vou dar o exemplo de como que seria uma consulta. Essa é a tela quando você entra para fiscalizar. O objetivo do portal é realmente ser simples, e aí eu vou só destacar aqui essa ideia do ranking dos fiscalizadores, que a cada vez que você avalia um gasto, você ganha um ponto. Então, a ideia é fazer meio que um game, conhecer quem são essas pessoas, para elas interagirem e aí criar um espírito coletivo. A gente apresenta esse ranking, é uma proposta que a gente quer melhorar também, de estar avisando a pessoa por e-mail, quando entrar gasto novo, quando outra pessoa interagir com o mesmo gasto. E esse é o portal. Tem um menu ali em cima, dentro de dados, a gente pode consultar qual foi o momento de atualização de cada uma das cidades, e a gente tem um algoritmo que roda todos os dias, no período da noite, verificando se tem alguma novidade ou não nos gastos. Na opção de fiscalize, você vai encontrar esse menu lateral, onde você vai definir o estado, a cidade, no caso aqui eu coloquei Curitiba, o ano de referência, Curitiba eu acho que está carregado 2015 e 2016, e o assunto. O assunto, dentro da dotação orçamentária, é a função, mas a gente preferiu de chamar de assunto, onde você vai poder escolher saúde, educação, urbanismo, transporte, qualquer uma das funções que a gestão utiliza. E aqui o principal, que é a ideia da palavra-chave. A ideia é que você tenha o assunto e a ferramenta te retorne o que ela encontra naquele sentido. A gente brinca que é uma ideia de um Google do gasto público. Você coloca a palavra e ele retorna os gastos. Eu fiz uma consulta aqui, muito por acaso, eu tinha digitado papel e vi que tinha retornado o gasto, aí eu coloquei papel toalha. Então, eu estou em Curitiba, 2016, coloquei a palavra-chave papel toalha, e aqui ele me retorna um resumo no começo. Ele localizou 53 gastos, que totaliza R$ 782 mil. E aqui ele vai apresentar todas as notas de empenho que levou a chegar nos 782 mil. Então, no município de Curitiba, o órgão que executou foi o Fundo Municipal de Saúde, o empenho 2907, do dia 19/7 de 2016, no assunto saúde, o credor é a Regle Comércio de Produtos de Limpeza, e aí ele fala, papel toalha, 3 dobras, a medida dele, a caixa, e 2.400 folhas, Paraná. Aí o valor empenhado, liquidado e pago. São as 3 fases aí, a gente já... Aqui o público pessoalmente já conhece o que são as 3 fases, e aqui os botões para poder estar interagindo. Você falando se concorda com esse gasto, se discorda, se você não entendeu do que se trata, fazer comentários e compartilhar na rede social. Aí aqui, esse exemplo eu não estou fazendo um juízo de valor, foi uma curiosidade que eu achei interessante para estar mostrando, e aí cabe, desse ponto, partir as investigações. É muito papel toalha, não é? Eles compraram num preço razoável ou não? Interagir com o poder público, levar isso para a rede social para se discutir. Então, assim, foi uma consulta que eu fiz hoje mesmo, muito por acaso, mas que eu achei que fosse um bom exemplo para trazer. Lá em Belo Horizonte, a gente tem um exemplo clássico também, que a gente tem uma lagoa, que chama Lagoa da Pampulha, que todo ano o prefeito, o governador, etc., falam que vão limpar. E foi até uma promessa da Copa, que eles iriam nadar na lagoa no dia dos Jogos. E essa lagoa até hoje continua a mesma coisa, nunca foi limpa, continua com todos os problemas. E aí no Fiscalize Agora, você seleciona Belo Horizonte, coloca Pampulha, você vê que já foram gastos mais de 240 milhões de reais no tratamento dessa lagoa, desassoreamento, limpeza, revitalização. E ela, para quem vive lá, sabe que o máximo que foi feito foi reformar a calçada ou tirar os aguapés que, numa época do ano, proliferam. Aqui, eu estou dando um exemplo do compartilhamento. Quando você seleciona a opção de compartilhar por aqui, ele compartilha o gasto total. Então, Curitiba gastou R$ 782 mil em 2016 com a palavra-chave papel toalha.
e aí você leva isso para a rede social e consegue disseminar essa informação. Aqui é aquela tela que eu falo lá em cima dos dados, a gente mostra aqui os municípios, a origem, né, o portal, se você quiser consultar também na origem, é o portal Informação para Todos, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o ano de referência que a gente coletou, quantos registros a gente coletou e qual foi o momento da carga dos dados. Essa foto já está um pouco desatualizada, tinha feito antes. A ideia é a gente ter isso aqui tudo 100% atualizado, 2015, 2016, até segunda-feira. Estamos processando esses dados. E aí, eu venho para o segundo projeto agora, que é o diagnóstico público. A gente percebeu, com o Fiscalizei Agora, que o problema não estava só no cidadão. A própria administração pública, ela ainda tem dificuldades para trabalhar essa informação. E, apesar da gente ter aí uma dotação orçamentária que caracteriza todo o gasto, ter os setores de contabilidade, ter todo um esforço para se organizar isso tudo, essa informação ainda está dispersa. A gente não consegue, por exemplo, comparar Belo Horizonte com Curitiba, comparar as capitais, ter as informações de forma pormenorizada para entender como é que está a gestão das cidades, quais são os principais problemas, colocar outras variáveis, como Datapédia, colocar saúde, colocar educação, colocar os dados eleitorais. Então, aí a gente resolveu trabalhar nesse segundo projeto, o diagnóstico público, o endereço é diagnósticopublico.com. Aqui, agregação de dados. Por que agregação de dados? Porque a informação sozinha diz muito pouca coisa. Você saber que a cidade gastou 5 milhões com saúde não é suficiente. Você precisa comparar isso com outros municípios, buscar os resultados, ver quais foram os credores contratados. Então, a gente coloca essa ideia de agregar esses dados para ir produzir informação e o gestor, o usuário, conseguir produzir o conhecimento. Tem alguns exemplos aqui de base de dados que compõem o projeto. Então, tem a prestação de contas pormenorizada de mais de 3 mil municípios, prestação de contas de governos estaduais, todo o governo federal, os dados eleitorais, cadastro de agricultores familiares, empresas inidôneas suspensas, que a gente consegue verificar quais empresas que estão em alguma dessas listas, da CGU, estaduais, que o município está contratando, dados do DataSUS, do INEP, Sinis, enfim, a gente tem uma infinidade de dados dentro do sistema que propicia o auxílio na gestão. E aí, essa base já está hoje com quase 200 gigas de dados, a gente tem mais de 20 milhões de CNPJs consultados na Receita, então a gente tem informações desses CNPJs. Enfim, aqui seria um vídeo das visualizações. A gente tenta colocar no portal visualizações mais interativas, mais didáticas, que permitam a navegação e a pessoa conheça os dados de uma forma mais agradável, que a administração pública não fique uma coisa chata. Aí vai passar o vídeo agora. Aí tem um exemplo da tela geral, das informações do município. A gente tem uma série de relatórios que a gente tem construído sob demanda. Aí é uma consulta da distribuição dos gastos, onde, no caso, está consultando por função. Aí a gente pega o urbanismo, dentro de urbanismo você consegue visualizar as subfunções, então ali serviços urbanos. Depois ele tem a lista de todos os credores, que você pode agregar mais informações sobre os credores e depois detalhar cada nota de empenho daquele credor. Aqui um outro exemplo, que ele mostra os principais credores do município. Então, cada círculo desse é um credor e o tamanho dele está relacionado com o volume que ele foi contratado. E aí um cruzamento das empresas inidôneas que o município de São Bernardo do Campo contratou. Então, assim, é bem curtinho mesmo. A ideia, quem quiser conhecer um pouco mais, a gente está à disposição para estar apresentando. E vamos voltar lá para encerrar. Enfim, como impactos. Visualizações didáticas interativas é o nosso foco principal, porque não adianta a gente ter um banco de dados gigantesco, mas não conseguir visualizar as informações que estão ali. E isso é um grande desafio, porque são milhares de dados, milhares de possibilidades, e é entender a melhor forma de apresentar isso. A gente leva muito tempo e muita dedicação para conseguir chegar em bons resultados. A comparação de comportamentos, por exemplo, dentro da dotação orçamentária, quando a gente nivela os municípios, a gente já detecta vários que estão acima dos gastos. Por exemplo, a gente tinha um prefeito de São José das Missões que ele recebia quase R$500 mil por ano com diárias de viagem. Nesse caso, a gente denunciou e ele foi afastado da prefeitura. A gente tem dentro da dotação orçamentária, subvenção social, transporte público, então várias características do gasto que vão permitir identificar ali gastos acima e poder estar atuando. A aplicação de coeficiente, que é, por exemplo, dividir o gasto com a saúde pela população coberta pelo SUS, o gasto com a educação com a quantidade de alunos, o gasto da Câmara pela quantidade de vereadores, e entender esses coeficientes para chegar em números razoáveis.
Composição de matriz de risco. Então, a gente tem uma série de notas que a gente dá para os municípios para verificar qual que tem maior probabilidade de estar acontecendo algum desvio. Contratações suspeitas, que é essa verificação dos CNPJs, se eles estão presentes em alguma lista de irregularidade, a análise deles. A gente tem um outro exemplo de um município que contratou mais de R$150 mil de um posto de gasolina que está a 600 quilômetros de distância. Então, é muita coisa que a gente começa a explorar os dados, e são coisas que parece que não vão acontecer, que quando a gente começa a analisar, vai aparecendo tudo. Então, cruzamento desses dados e correlações, que é, por exemplo, qual que é a nota dele no indicador e quanto que está sendo gasto com aquilo. Era essa a apresentação, agradeço muito a todos, muito bom estar aqui. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o Politiquei, só uma prévia de como que começou. Um dia, não fui eu quem comecei esse projeto, foi um amigo meu, o Guga, e ele estava muito bravo com uma lei que estava tramitando na Câmara Municipal. Ele queria ver quem que era o vereador que tinha inventado aquilo, e ele teve muita dificuldade para achar. E, em paralelo, eu também estava muito brava com um outro problema, e estava pensando, poxa, tinha que ter um jeito de as pessoas se juntarem e conseguirem fazer demandas para a sua cidade. E a gente estava tendo ideias muito parecidas ao mesmo tempo, e nos juntamos, e a gente resolveu criar essa plataforma, que é o Politiquei, que era uma plataforma onde você ia poder ver as leis que estão tramitando na Câmara Municipal, votar a favor ou contra, e ver em um ranking quais eram os vereadores que votam mais parecido com você. A gente nem sabia, na época, que já tinham sido inventadas várias plataformas super parecidas no mundo inteiro. Mas a gente foi seguindo em frente com essa ideia, foi descobrindo, eu da publicidade, ele aluno de medicina, então a gente não tinha nada a ver com tecnologia ou com política. Mas a gente seguiu em frente e descobriu o movimento do Code for Curitiba, se engajou, achou super legal a ideia de hackerativismo, de você, como cidadão, poder se empoderar dos problemas da cidade e ter ideias de como resolver e se juntar com as pessoas para criar essas ferramentas. Enfim. E nessa trajetória, a gente acabou lançando a nossa primeira versão, que foi nas eleições do ano passado, e a gente fez uma parceria com a Primavera Cidadã, que é um grupo que fiscaliza todas as sessões da Câmara Municipal em pessoa e publicam no Facebook, e com a Gazeta do Povo, e eles selecionaram quais eram as proposições dos últimos 4 anos que tinham sido mais debatidas ou mais polêmicas. O usuário podia votar a favor ou contra. Em um ranking, ele conseguia ver quais eram os candidatos a vereador que votavam mais parecido com ele. Então, já era... E daí ele podia checar mais informações sobre esses vereadores, então ajudava, não ficava tanto aquela coisa assim, eu voto naquele que é amigo do meu amigo ou na pessoa no vereador que é do meu bairro. E aí, depois disso, foi super legal, assim, a gente apareceu na Globo News, na Gazeta, claro, e teve 11 mil votos na plataforma em 6 dias. Foi tudo feito com trabalho voluntário, muito das reuniões do Code for Curitiba, e sem R$1 investido. Então, foi um resultado bem bacana, mas depois disso a gente começou a se informar mais sobre o que já tinha sido feito e como que a gente podia fazer uma plataforma que fosse acompanhar a Câmara Municipal de forma permanente. E aí, nessa pesquisa, a gente descobriu que já tinha sido feito muita coisa parecida e que tinha uma dificuldade central de conseguir uma massa crítica de usuários para essas ferramentas. Então, a maior parte delas, elas vinham muito do ponto de vista da transparência, de que você expondo as informações para o usuário, muitas pessoas tinham a mesma ideia que a gente. Vamos colocar um site onde seja fácil de ver as leis. E se assumia que, disponibilizando essas informações, você geraria uma participação, geraria uma pressão e geraria um resultado como consequência. E essa hipótese, pouco a pouco, ela foi se provando que precisava mais. E uma das correntes de pensamento era de que é muito importante para um site ele ter um contrapeso offline. Então, a gente está fazendo uma parceria com o Instituto Legado, que é uma organização filantrópica daqui de Curitiba, e, por um lado, a gente vai ter a plataforma online, ela vai mostrar as proposições da Câmara Municipal e permitir que os usuários
também coloquem as sugestões deles, que eles se comuniquem com os vereadores, então a gente tem esse elemento de interação, além da transparência, e, por outro lado, o Instituto Legado vai estar capacitando as organizações para que elas possam promover as suas causas dentro da plataforma, então vai estar capacitando elas em advocacy e outreach, que é esse movimento de engajar as pessoas. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês a plataforma. Tem um vídeo, pode soltar o play, eu vou descrevendo. Tá, então, tem a coluna da sociedade civil e a da Câmara Municipal, né? Então, de um lado, as petições e do outro, as leis que estão em tramitação na Câmara. Aí, o usuário ele vai poder... Aqui é onde ele vai poder colocar a petição dele. Então, muitos dos elementos se comparam com os campos de uma proposta. A gente vai ter de um projeto de lei. Vai ter tutorial explicando como escrever e o que é do âmbito de decisão da Câmara Municipal. Então, não adianta fazer uma petição sobre ensino médio, mas sobre ensino fundamental, pode. Aqui, no lado aqui vai ser como você vai visualizar a petição, você vai poder ver o número de votos a favor e contra, e aqui você vai pedir para o vereador adotar essa proposta. Então, você vai ter um e-mail pré-formatado e pedindo para que ele adote a proposta, né, coloque ela para tramitar na Câmara Municipal, e você vai poder selecionar para quais vereadores você quer enviar. Então, o objetivo é fazer essa pressão para que eles adotem as propostas vindas da população. Aí você vai poder colocar vídeo e vão ter botões para facilitar o compartilhamento nas redes sociais. E também por e-mail. Aí você vai poder votar, né, o usuário que estiver vendo vai poder votar a favor ou contra. E, por outro lado, nos projetos que estão em tramitação na Câmara Municipal, vai ser uma visualização parecida, só que a diferença é que aqui vai ter o Fórum dos Vereadores e ele vai poder mandar um e-mail para os vereadores pedindo uma justificativa de voto. Então, está vendo aqui, ó, solicitar justificativa de voto, ele clica, tem um e-mail já pré-formatado também, e a gente pede que o vereador divida conosco de forma concisa, em linguagem coloquial, por que ele está votando a favor ou contra o projeto de lei, e daí também pode escolher, já fica pré-selecionados que ainda não responderam. E é interessante porque ajuda o usuário, vendo, né, os pontos a favor e contra, ajuda ele a elaborar a própria opinião. Votando, ali embaixo já sai o ranking parcial, mostrando quais são os vereadores que votam mais parecido com o usuário. E aí ele também pode ver o ranking completo, e tem a coluna, né, concorda e discorda, mostrando certinho quais são as proposições que você e o vereador concordam, né, e quais que vocês votariam diferente. E vai ter o perfil também do vereador com informação de contato, quais são as comissões que ele faz parte, quais propostas que ele autorou e a situação de cada proposta. E a gente vai estar fazendo um rating da participação desse vereador à medida do número de propostas da sociedade civil que esse vereador adotou e do número de comentários no Fórum dos Vereadores. Então, é um enfoque bem positivo, a gente quer mostrar o quanto os vereadores vão estar sendo acessíveis. Isso é só um esboço, assim, a gente está em diálogo, por exemplo, um dos feedbacks que a gente já teve dos próprios vereadores foi que eles gostariam que parte do tempo deles, como vereadores, é dedicado não só à criação de leis, mas também à fiscalização do executivo. Então, isso é uma coisa que eles gostariam que a gente mostrasse na plataforma, essas ações que eles estão fazendo para fiscalizar. Isso é muito interessante e toda a nossa metodologia de trabalho é de cocriação. Esse não é um projeto, né, da Paula, do Guga, a gente quer fazer junto com os vereadores e junto com as organizações da sociedade civil. E tem uma série de dinâmicas aí preparadas para criar isso junto aqui. Essa é só uma plataforma mostrando esboço. Então, só contando um pouquinho, esse projeto, a gente desenvolveu ele em uma mentoria online, para a qual a gente foi aprovado da Universidade de Stanford, junto com o National Democratic Institute, uma organização americana. E a gente foi agora para lá e conseguiu refinar ele mais um pouquinho, e participamos de uma competição aí, fomos selecionados, e também a gente está muito animado para conseguir, vai fazer um crowdfunding daqui a pouco e tá montando a nossa ONG. Então, esse é o nosso plano, vamos ver quanto tempo vai demorar, mas a gente espera lançar isso em breve. E
E é isso, assim, acho que a proposta geral é criar uma plataforma onde as pessoas possam colaborar, porque a gente acredita que tem, de um lado, políticos bem dispostos e que essas narrativas positivas elas precisam ser mostradas, porque a gente está muito acostumado também a só ver o que não funciona, e o nosso papel aí seria de sermos facilitadores dessa colaboração. Acho que é isso aí. Obrigada. Muito obrigado, Paula. E agora, para não atrasarmos demais, Ariel, da Open Knowledge Foundation, e iremos atrasar até o momento 5 minutos. Mas eu queria falar duas coisas que me deixam muito feliz de participar do evento. A primeira, quando eu falei que eu vinha para Curitiba, hoje falaram, você está louco? Eu falei, eu não estou indo assistir o velho, estou indo ajudar a construir o novo, e tenho certeza... Tenho certeza que aqui a gente está construindo a nova política, o que de fato significa uma nova política, uma nova democracia. E segundo, ter conhecido o Matheus e o projeto dele, porque o Stefan, a Paula e o Marcos eu já conhecia os projetos deles, mas o Matheus não. Então fiquei muito feliz, já quero fazer parceria, quero trabalhar junto. Eu vou dividir em 3 a minha fala. A primeira parte, vou falar um pouquinho como a gente enxerga o contexto que a gente está vivendo no mundo. A segunda, como a Open Knowledge se insere nesse contexto e como ela atua. E uma terceira, com alguns cases, porque eu quero mostrar para que eu acredito que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, sobre o contexto, eu acho que talvez um dos pontos mais importantes que tem acontecido nessas últimas décadas é a internet. Acho que ninguém aqui tem dúvidas. Ela revolucionou a nossa vida, todos os campos da nossa vida, economia, cultura, ciência, e está revolucionando a política. É a parte mais, talvez seja a dimensão mais difícil de transformar a política, mais resistência tem a entrada dessa tecnologia de ruptura que é a internet, mas vai mudar de fato. E aí eu quero falar para vocês 2 oportunidades que eu vejo nessa mudança que já está acontecendo na política. Quando eu falo de política, eu não falo da política partidária só, eu falo do amplo conceito de política, incluindo o ser político, o nosso papel como cidadão, enfim. Por um lado, hoje a internet possibilita que a gente enxergue as mesmas informações que um governo enxerga. Mesmo que ainda não consigamos, mesmo que ainda muitos governos não abram essas informações, a internet já possibilita isso. Então, hoje, agora, inclusive com o meu celular, eu posso estar do outro lado da gestão, posso me colocar na cadeira do governante como cidadão. Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Então, é como se a gente tivesse um espelho, ou um vidro, melhor, diante da gestão pública. E o segundo, a gente enfrenta inúmeros desafios, realmente não dá para contar a quantidade de desafios que a gente enfrenta, complexos, de uma grandíssima complexidade, e que o governo sozinho não consegue resolver, não consegue. Isso não tem nenhum governo no mundo, nem o acelera, nem o desacelera, não tem governo no mundo que consiga resolver os conflitos e os problemas que a gente enfrenta. A única forma que a gente tem de resolver esses problemas é com a participação de todos e todas. E quando digo participação, não falo só da participação no monitoramento, no controle social, mas também no planejamento e na execução das políticas públicas. Então, é a primeira vez na história também da humanidade que a gente tem tecnologias que permitem a gente participar de fato, tanto do planejamento quanto na execução das políticas públicas, por exemplo, numa cidade. Isso significa enxergar a cidade como uma plataforma aberta, e não mais uma plataforma ou um campo fechado. Então, essas são 2 oportunidades que a gente enxerga nesse contexto era internet,
tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, com o que o Observatório Social faz, que eu acredito que é importante a gente não perder de vista, a gente não esquecer disso. Então, a gente consegue olhar para as mesmas informações que um governo olha, que são informações públicas, e a gente tem a oportunidade de participar, de fato, da construção daquilo que é público e do nosso futuro. Isso não tinha acontecido antes. Bom, a missão da Open Knowledge é a abertura e acesso de todo tipo de conhecimento para todas e todos. Isso está muito vinculado à era da internet. Também é a primeira vez que a gente tem essa oportunidade de abrir o conhecimento para todas e todos. Isso também não tinha acontecido. E quando a gente fala de abrir o conhecimento, a gente entende o conhecimento talvez como o principal vetor de desenvolvimento humano. Então, não é pouca coisa. E quando a gente fala de conhecimento, a gente também fala de conhecimento científico, acadêmico, cultural e conhecimento político. Então, essa minha fala vai focar um pouco mais no conhecimento político. Bom, aqui um pouco desse contexto que a gente vive, os milhares de desafios, tanto pessoais quanto globais que a gente enfrenta, e como o acesso ao conhecimento e às informações possibilitam escolhas mais conscientes e mais inteligentes. Eu estou passando um pouquinho mais rápido porque eu quero cumprir com meus 10 minutos. Bom, é fundamental quando a gente fala de informações públicas e conhecimento político, a gente falar de conhecimento livre. Tem muitos governos, e a gente vê isso, tá vendo cada vez mais, infelizmente, que acham que comunicar uma informação já é transparência ou já é abrir uma informação ou um conhecimento. Isso não é real. A Open Knowledge internacional e seus capítulos no mundo inteiro, tem 66 capítulos hoje estabelecidos, conseguiram criar um conceito para o que é um dado aberto, um padrão de abertura, critérios de abertura, e resumidamente isso significa que tanto homens quanto máquinas possam utilizar, reutilizar, replicar essas informações. Então, um post no Facebook, post no Twitter, um PDF, isso não é informação aberta, isso não é um dado aberto. Se alguém tiver interesse nesse ponto em particular, que são as licenças e padrões de dados, tenho mais informação no site da Open Knowledge, tem bastante informação, e é um ponto central, porque quando a gente faz uso da LAI, por exemplo, da Lei de Acesso à Informação, é muito importante exigir dos governos que eles continuem com uma transparência ativa. Então, aquelas informações que foram demandadas por um cidadão através da LAI, elas precisam continuar disponíveis para outros cidadãos de maneira aberta. Bom, um pouco o que eu comentei. E aí eu queria contar como a Open Knowledge se insere nesse contexto de mundo que a gente vive, de sociedade aberta, que a gente vive. Eu vou focar, como eu disse, na transparência governamental, vou contar alguns projetos que a gente desenvolve e por que eles são importantes para esse novo mundo, para essa nova política, essa nova democracia que a gente está construindo. O primeiro deles é o Open Data Index, a gente lançou semana passada e retrasada aqui no Brasil. O que a gente faz? É um levantamento do estado e da qualidade dos dados abertos no Brasil. Nesse levantamento, a gente trabalhou com o nível federal e com 3 municípios, São Paulo, Rio e Curitiba. O objetivo é a gente ampliar para todas as capitais e, se possível, para aqueles municípios que querem fazer o levantamento. A gente quer descentralizar a metodologia, mas é muito importante esse ponto, porque se fala muito de transparência, mas é importante qualificar a transparência. O que é um governo transparente? O que significa abrir dados?
qual é a qualidade da abertura a esses dados? Esses dados estão sendo utilizados pelos cidadãos? Podem ser utilizados pelos cidadãos? Podem ser criadas plataformas como as que foram apresentadas, com os dados que foram abertos pelo governo? Então, o principal objetivo desse índice é qualificar essa abertura de dados públicos pelos governos. Está tudo no nosso site. Como foi dito, o Brasil ficou no 8º lugar no nível mundial, uma posição bastante interessante, tem muito para se fazer ainda. De fato, o governo federal tem um histórico nessa área, vem evoluindo. Agora, quando a gente vai para o nível municipal, eu diria que está praticamente tudo para se fazer. Fora algumas capitais do Brasil, a grande maioria das cidades brasileiras, não sei se é a grande maioria, mas muitas cidades brasileiras não têm site. Então, é muito difícil ainda exigir uma transparência ativa de cidades que não apresentam as informações mínimas num portal online. Então, de fato, o desafio ainda é grande. O segundo projeto, esse projeto tem uma parceria com a rede de observatórios sociais, é um projeto também bastante caro para a gente, é o Gastos Abertos. O objetivo do Gastos Abertos é trabalhar em cima da abertura de dados de orçamento. Aqui foi falado sobre dos gastos do governo. Também é importante falar sobre o orçamento. A gente fala muito que o que não foi colocado, o que não foi discutido ou colocado no orçamento, basicamente não vai acontecer na cidade. Então, é fundamental, como sociedade civil, participar também do processo orçamentário. Tem espaços de participação estabelecidos para a elaboração do orçamento. É importante ocupar esses espaços e é muito importante entender como o orçamento funciona. E para isso a gente precisa ter os dados de orçamento. Então, o Gastos Abertos, o principal objetivo dele é pressionar os governos municipais, e isso através de líderes locais, para que abram em formatos abertos os dados de orçamento. E com essa abertura a gente poder participar de uma maneira mais qualificada desse processo. Só já deixo a informação, a gente vai terminar o primeiro ciclo do Gastos Abertos. A gente transformou o projeto como se fosse um game, com missões, vai terminar no mês que vem e vai abrir um novo ciclo de líderes. Então, quem não participou do ciclo anterior, fique ligado, e que, se tiver interesse, obviamente, eu passo para vocês, mas vai abrir um novo ciclo. Tem um outro projeto, que é a Escola de Dados, que é um pouco o que foi também falado aqui, que é educação, que é capacitação. Não adianta nada a gente falar de transparência, falar de dados abertos, se a gente não está preparado para mexer, para trabalhar com dados. Tem, de fato, uma parte da sociedade que é mais digital, que tem mais facilidade para isso, para mexer, manipular planilhas, datasets e tudo mais. E tem uma outra parte que não nasceu nessa parte da década, do século, e não tem essa facilidade, não tem, ou às vezes não tem vontade, mas é muito importante entender o que pode ser feito com dados. Muitas vezes não vai ser você que vai entrar numa planilha, vai baixar, vai mexer, vai cruzar dados e tudo mais, mas o que eu posso fazer com esses dados? Como eu poderia, primeiro, quais são esses dados, quais são as fontes, que tipo de cruzamentos podem ser feitos? E aí sim, com pessoas mais técnicas, pessoas que podem ajudar e dar um suporte, pedir para fazer essas análises. E esse é um pouco o trabalho da Escola de Dados. São cursos livres, gratuitos, abertos, muitos deles já estão disponíveis no site para qualquer um ter acesso e aprender a mexer e entender o que são dados abertos. E, finalmente, o processo internacional mais importante e consolidado em relação a governo aberto, que é o que a gente está falando aqui. O conceito de governo aberto se dividiu em 3: transparência ativa, integridade e participação. O Brasil foi um dos criadores do movimento e um dos signatários, obviamente, e a cidade de São Paulo foi São Paulo e Buenos Aires foram as 2 cidades latino-americanas escolhidas como no nível subnacional,
E está sendo criada a rede brasileira de cidades de governo aberto. Então, também é um movimento que é importante vocês ficarem ligados, se vocês têm interesse que a sua cidade se comprometa, porque o principal objetivo da OGP é justamente que os governos assumam compromissos e criem um plano de ação em governo aberto, totalmente alinhado com as pautas que a gente está conversando aqui, discutindo e trabalhando aqui. Então, é um marco para que os governos avancem nessa pauta. É mais um marco para que os governos avancem nessa pauta. E para a Open Knowledge é um processo muito importante. Temos uma cadeira em Brasília, no nível federal, e outra em São Paulo, no subnacional. E para fechar, eu só queria deixar claro que para a gente é importante falar de dados abertos, mas não necessariamente pelo dado em si, só pelo dado. O dado ele precisa transformar a realidade, ou ele precisa ajudar a transformar uma realidade. Então, sempre que a gente fala ou discute transparência e dados abertos, tá quase terminando já, estou no finalzinho, a gente quer discutir também qualidade de vida e, como eu disse, uma sociedade mais justa, democrática e sustentável. Então, como a gente ajuda a construir um ecossistema com esses dados abertos, com essas informações que ajudem e impactem na qualidade de vida das pessoas. E aí eu trouxe vou falar de 2 exemplos aqui. Um é de Vancouver, é uma das cidades que mais avançou nessa pauta, mais transparentes do mundo, onde um grupo de hackers que virou uma empresa criou um aplicativo que hoje é um dos mais utilizados, aplicativos de interesse público mais utilizados na cidade, que foi construído com um banco de dados aberto do governo do georreferenciamento dos caminhões de lixo. Então, o aplicativo te indica 1 hora, ou 6 horas, ou um dia antes do caminhão de lixo passando na porta da tua casa. E ainda te dá dicas de reciclagem, triagem dos resíduos, etc. Então, esse é um dado aberto, um dado que foi aberto para impactar de fato na vida do cidadão e da cidade. E o outro que eu queria falar para vocês, que eu gosto bastante, é de Nova York. Eu falei desses 2 porque são dados que a gente, bancos de dados, datasets, que a gente encontrou bastantes erros ou probleminhas quando a gente fez o levantamento do Open Data Index, tanto os dados ambientais quanto os dados de propriedade da terra. Esse aqui é de Nova York. A cidade de Nova York abriu os mapas de propriedade da terra, como está sendo utilizada na cidade, e os locais que são ou abandonados ou subutilizados. E aí uma organização local criou um projeto para que as pessoas se apropriassem de locais abandonados na cidade. Basicamente, o objetivo é criar ou hortas ou pocket parks, ou mini parques ali, áreas verdes. E essa organização dá um suporte legal para que as pessoas que conseguem criar um grupo pequeno, imobilizado, possam fazer um pedido ao governo local para fazer uso desse espaço público. Então, essa é uma outra forma de utilizar dados abertos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é isso. Muito obrigado e estou muito feliz de ter participado do evento. Muito obrigado, Ariel. E esse foi o bloco Tecnologia, Serviço do Controle Social. Eu quero agradecer o Matheus Moreira, da 4MTI, o Ariel Kogan, da Open Knowledge, o Marcos Silveira, da Datapedia, e a Paula, do Politiquei. E quero passar a palavra para a Rony e o Stefan, do Open Brasil, e passar a palavra para a Rony, do Observatório Social do Brasil. Muito obrigado. Obrigada. Desculpa, mas eu tinha que invadir de novo, né? Usando a linguagem dos hackers, e fazer realmente essa invasão para contar coisas importantes para vocês, né? Primeiro, agradecer muito ao Stefan e a Paulinha pela invasão da Paulinha, que veio contribuir muito, dizer que tem uma vereadora de Taubaté que ia falar com você, que já tem algumas ideias para trabalhar com o Politiquei. Levanta a mão, vereadora, por favor. Onde está a vereadora? Não estou enxergando. Levanta a mão. Ah, ok. Ok. Para falar depois, então, com a Paulinha, de algumas ideias de considerações, achei muito legal.
A Yara tem me perguntado esses dias todos aonde é que vocês arranjaram tanta gente boa para trazer para o evento, né? Isso tudo é rede de relacionamentos. Não é todo mundo que eu conhecia, mas alguém que conhecia, que indicou, né? O Tom, por exemplo, indicou o Júlio Marcelo, conseguiu o contato, indicou o Marcos, né? O Matheus que nos procurou, né, um tempo atrás. O Ariel foi o Tiago de São Paulo, né, o Tiago Hermano, que abriu esse contato. E o Stefan também foi o Stefan que nos procurou há 2 anos atrás. Depois ele foi conosco lá para Brasília, no nosso evento em Brasília. E, a partir daí, muitas coisas aconteceram, né? Então, o que é isso? É sinergia. Assim, para quem acredita, é a mão de Deus colocando tanta gente boa junto, tanta gente com um propósito maravilhoso junto, né? Então, a gente está muito feliz por isso. A gente tem hoje aqui o Dr. Fábio Jorge, que também já falou 2 vezes conosco. Tem o Dr. Júlio Marcelo, está aqui ainda, né, do TCU, estou vendo ele agora. São pessoas que podem nos ajudar a abrir portas. Já tem nos ajudado a abrir portas e acho que vão ajudar bastante, né, também daqui para frente. E o que eu queria propor, por isso a minha invasão, e até ver se o Dr. Júlio Marcelo nos ajuda, o Dr. Fábio Jorge, da gente fazer um evento. Acho que o Pedro Gabriel e a Yara podem ajudar no CFC também, né, na OAB Federal, para a gente trazer essas lideranças federais para ouvir essa gente maravilhosa que está fazendo diferença, está colocando ferramentas maravilhosas na nossa mão para a gente mudar o Brasil. Vocês aceitam, doutor Fábio? Ok. Pedro, Yara, doutor Júlio? Ok, então agradeço e se faço essa provocação. Vocês topam? Topam? Para a gente fazer um evento, um dia que seja, 2 dias, para a gente conversar sobre isso. Quais são todas essas ferramentas que estão disponíveis e como que nós vamos fazer para potencializar, para ajudar o Mateuzinho, que sem dinheiro nenhum está fazendo isso tudo acontecer. Né? Tá bom? Outra invasão. Eu só quero pedir um favor para vocês. Vamos ficar em pé, gente? E antes de dizer a razão do pedido de vocês ficarem em pé, eu quero dizer que eu acredito naquilo que eu vou dizer agora. Não só pela convicção, mas porque isso efetivamente faz parte da evolução da humanidade. Vocês são os anjos que vieram nessa geração para conduzir a humanidade para nós termos um mundo melhor. Vocês são os anjos para os quais nós estamos trabalhando para pelo menos abrir o caminho para transformarmos o mundo, para transformarmos essa mãe terra, para deixarmos um legado para as futuras gerações. E é por isso que eu peço que a gente saúde vocês com uma salva de palmas.